noite a todos, de uma forma geral agora, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos os queridos alunos, advogados, apreciadores do direito. Hoje eu atendi uma cliente que ela viu o meu post, né, da Semana Jurídica. Ela falou: doutor, é só para advogado? Eu tenho tanta curiosidade de ver como é que vocês falam de uma forma técnica. Falei: não, pode entrar lá fazer a inscrição, que você vai ser muito bem recebida lá no nosso grupo. Então, nós vemos que não somente os alunos de direito ou já advogados que estão participando, mas os simpatizantes da área do direito também. Então, eu gostaria de dar as mais calorosas boas-vindas e muito obrigado por participar da nossa Semana Jurídica. A primeira Semana Jurídica é Direito Criminal da OAB, do ProOrdem Santos. Eu tirei aqui, eu me confundi. Vocês estão me ouvindo ou não? Me ouvem? Ah, perfeito. Bom, então assim, hoje nós vamos iniciar o tema da palestra de hoje. É um tema muito importante, sobretudo sob o ponto de vista que os palestrantes irão trazer para todos nós, né? Dr. Volney Teixeira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar participando dessa Semana Jurídica do ProOrdem Santos. É um prazer inenarrável tê-lo aqui. Você que, enfim, é uma inspiração e falo de forma categórica, porque já fui seu aluno, não assim, não revelando a tua idade, né? Mas lá atrás, há alguns anos, fui seu aluno e já naquela época já nos inspirava, e a sua trajetória, as suas conquistas transcendem o seu nome. Então, as suas conquistas antes do nome já vem falando por si. Então, muito obrigado. É um prazer enorme ter você aqui e tenho certeza que a sua participação vai abrilhantar demais a Semana Jurídica do ProOrdem Santos. Muito obrigado, senhor mestre em Direito, defensor público, enfim, todos conhecem já de carteirinha o Dr. Volney. Gostaria de agradecer também imensamente ao Dr. Rodrigo Garcia, que é juiz de direito aqui em Santos. Dr. Rodrigo, enfim, uma sumidade dentro da magistratura, vem fazendo um trabalho muito importante, vem desenvolvendo, enfim, inúmeros estudos, inúmeras teses, dentre essa que ele passa a expor hoje na nossa reunião, na nossa palestra. Então, muito obrigado, doutor Rodrigo, por ter aceito o nosso convite para brilhantar a nossa terça-feira, para brilhantar a Semana Jurídica. E, enfim, tenho certeza que é a primeira reunião, a primeira palestra de muitas outras que ocorrerão. Então, assim, receba os meus cumprimentos e tenha certeza que nos fez muito honrados em receber o senhor aqui na nossa casa, ainda que em um ambiente virtual, mas, enfim, receba os nossos cumprimentos. Ok, boa noite. Doutor Rodrigo, o senhor ficou sem áudio. Então, boa noite, doutor Davi. Boa noite, doutor Volney. Boa noite a todos os telespectadores hoje. É um grande prazer estar aqui, né? Passando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência e também querendo aprender um pouco com vocês, né? É sempre bom esse intercâmbio de conhecimento. E espero hoje aqui a gente fazer um excelente trabalho, uma excelente exposição, sem comprometer a qualidade, seja pela distância, seja por outros motivos, né? Muito bem. Eu não vou funcionar hoje como um mediador, e eu já vou dar a palavra direto para o doutor Volney, porque já há um enlace doutrinário aí entre os dois palestrantes muito grande. Então, não vou funcionar como um mediador, mas tão somente um espectador, até o momento que meu sinal, minha bateria permitir, que eu estou no carro ainda. Eu já estou em Santos, estava em São Paulo, mas já estou em Santos até o momento que minha bateria me permitir. Então, doutor Volney, sinta-se em casa, mesmo porque o senhor é da casa, e, enfim, faça as honras e aquilo que lhe for atribuído. Obrigado, meu irmão. Então, boa noite a todos.
Agradeço aqui a presença, estamos aqui com quase 90 pessoas. Agradeço gentilmente as palavras do meu amigo, do meu irmão, companheiro Davi, amigo de longa data, desde 2007, se não me engano. Aí quem fizer conta, quem for bom de conta, já vai conseguir mais ou menos associar a nossa idade, mas agradeço de coração as palavras gentilmente proferidas pelo Davi. Agradeço a Shirley, ao ProOrdem. Tive a honra de ser um dos primeiros professores a conversar com a Shirley e com o Rodrigo, quando eles decidiram iniciar esse projeto novamente aqui em Santos. Eu nunca tive dúvida de que fosse dar certo. Eu sou entusiasta da docência, da vida acadêmica. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, agradeço a Shirley pela confiança. Agradeço ao Dr. Rodrigo por ter aceito o convite. Dr. Rodrigo também aí não deixa de ser um companheiro de caserna. Hoje é dia do soldado. Fez a Academia Militar das Agulhas Negras, capitão do Exército. Eu, como segundo-tenente aqui, presto a minha continência. Agradeço a todos vocês que estão participando conosco. E a nossa ideia aqui, pessoal, permitam-me fazer uma coisa um pouco mais contraída. Eu conversei com o Dr. Rodrigo. Eu só vou apenas apresentar o tema e o Dr. Rodrigo vai assumir aqui a dianteira, vai bater um papo com todos nós a respeito desse tema interessante. E para aqueles que quiserem fazer intervenções, dúvidas, vocês podem mandar via chat. Eu vou aqui fazer um papel, entre aspas, de moderador, vou fazendo um filtro. E, na medida do possível, eu vou fazendo pequenas intervenções, indagando o Dr. Rodrigo a respeito das dúvidas. Mas o tema aqui, a hipersuficiência da legal versus a hipossuficiência masculina, é um tema muito relevante, porque, ao mesmo tempo que ele é delicado, é um tema sensível, ele deve ser enfrentado. Por quê? No aspecto material, não temos dúvida da importância, da relevância da Lei Maria da Penha. Nós não temos dúvida da questão da vulnerabilidade. Eu falo para os meus alunos desde a graduação, eu tenho uma dificuldade de compreender, na minha ótica inconcebível, eu tenho dificuldade realmente, eu sou sincero, de entender como que um homem ele pode agredir uma mulher. Eu tenho até uma preliminar, né? Eu costumo falar para os alunos. A primeira preliminar que eu levanto é quando o homem, graças a Deus, uma minoria, mas fala, se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém. A primeira preliminar mas espera aí, amigo, quando que ela foi sua? A primeira preliminar, essa questão da ideia de propriedade do ser humano, da mulher, que é totalmente equivocada. Então, a lei é louvável, no campo material, importante. Agora, a problemática que nós enfrentamos é no campo processual, porque esse princípio da vulnerabilidade da mulher, ele não deve ter aí uma primazia, entre aspas, cega, em relação ao princípio do contraditório para a defesa e o próprio indúbio pro réu. E, às vezes, não raramente, percebe-se aí um uso indevido, tentar se valer da norma legal Maria da Penha de uma forma indevida como forma, entre aspas, de justiça privada, de vingança. E eu creio que não seja esse o objetivo do direito penal, do direito processual penal. Mas, enfim, gostaria de passar a palavra ao Dr. Rodrigo, juiz de direito, mestre em direito. Uma honra também poder chamá-lo de superior, prestar aqui minha continência. E peço vênia aqui para descansar e passar a palavra para o Dr. Rodrigo poder iniciar, então, a fundo o tema proposto para hoje. Obrigado. Por favor, Dr. Rodrigo. Vamos lá. Bom, então, começando então, nesse dia do soldado aqui, falar sobre a Lei Maria da Penha, né? Lembrando que a Lei Maria da Penha ela foi publicada em agosto também, né, de 2006. 7 de agosto de 2006. Então, vamos lá, né? Só a gente entender um panorama geral,
para depois a gente partir para o foco aqui que eu quero falar hoje, que é justamente a hipertrofia que essa lei causou no sistema, no ordenamento jurídico, né, e principalmente no processo, né, nos órgãos de persecução criminal, etc. E quem acabou sendo, no meu ponto de vista, prejudicado foi especialmente a mulher, que ficou numa situação de desigualdade perante ao homem, mas uma desigualdade numa posição inferior, né? É isso que eu vou pretender demonstrar hoje à noite. Então, o que acontece? Na Lei Maria da Penha, né, a proteção da mulher, né, lembrando que a importância aqui aumenta numa época de quarentena, onde as pessoas ficaram dentro de casa de uma forma um tanto forçada, e aqui no Brasil, a gente tem que ver que a maioria dos imóveis, principalmente do meio urbano, diminuíram de tamanho. Então, isso faz com que a atuação, os ânimos, né, fiquem mais sensíveis a um cônjuge, a um parceiro aguentar o outro, fica mais sensível, mais suscetível a brigas, e aí aumentou-se um pouco a quantidade de casos, tanto que acabou até ocasionando a campanha Sinal Vermelho, que com a forma que com um X, seja na mão, seja numa parte do corpo, acho que talvez teriam se inspirado no Bolsonaro, que anota as coisas na mão, aí anotaria o X na mão e mostra para o farmacêutico, para os amigos, para facilitar as denúncias dos abusos, já que a mulher não está podendo sair muito de casa devido a essa contingência, né, da pandemia. Só que acontece, né, como o doutor Vanel adiantou, alguns casos, às vezes, eles saem do âmbito da proteção da violência da mulher. E aí, o que acontece? Pessoas que dizem que foram esfaqueadas, não foram esfaqueadas. Pessoas que dizem que foram agredidas, não foram agredidas, muito pelo contrário. E aí começa a acontecer aquilo que eu chamo de patologia, né? A Lei Maria da Penha é super importante para a proteção da mulher, né? Isso daí é um programa político que começou desde 1952 na ONU, com a Convenção dos Direitos Políticos da Mulher, evoluiu para a Convenção da Nacionalidade, houve a Declaração sobre a Eliminação de Discriminação contra a Mulher em 1967, e continuou em 75, houve o Ano Internacional da Mulher, houve a Década da Mulher de 76 a 85, até que houve o primeiro Tratado de Direitos Humanos da Mulher, com a Convenção... Alô? Que houve a Convenção da... Estão me ouvindo? Alô? Sim. Alô? Houve a Convenção Interamericana... Desculpa, houve a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, né, que é o primeiro Tratado de Direitos Humanos de Proteção da Mulher, e depois a Convenção Interamericana, que inclusive são citados ali na Lei Maria da Penha, né? Então, tudo isso daí decorre principalmente as conquistas que as mulheres tiveram ao longo da vida, né? Se alguém quiser entender melhor, leia os livros de Dostoiévski, Balzac, todas aquelas obras ali, O Vermelho e o Negro, né? De Stendhal, que vão entender bem ali como é que houve essa evolução social e que a mulher foi conquistando espaço na sociedade. E a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente por ter participado diretamente na Segunda Guerra Mundial, ela, a princípio, poderia trabalhar em qualquer país do mundo, e óbvio que as diferenças culturais pressionaram a que os estados nivelassem a conduta de tratamento com a mulher, né? Imagina uma mulher que saísse de um país liberal e chegasse num país onde a mulher é... Estão me ouvindo? Eu estou assim meio... Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Ah, tá. E aí a mulher chegaria num país e ali ela não poderia nem receber o salário, precisaria de um marido, precisaria de um... Né? Ficaria uma situação totalmente de vulnerabilidade, de inferioridade, né? Que iria ao arrepio até da evolução social. Bom, então, para reduzir aqui, chegamos em 88, o artigo 226, ele, no seu parágrafo 8º, ele já fala sobre a proteção à família,
E vem a Lei Maria da Penha em 2006, né? Então vocês podem ver que de 88 a 2006 passaram-se vários anos, e o Brasil não acompanhou com a mesma rapidez a evolução que houve no âmbito da ONU, né? Mas, enfim, né? Houve a Lei Maria da Penha, que veio num bom momento para proteger a mulher, né? Depois veio a Resolução 254 do CNJ, né, com uma política de enfrentamento à violência da mulher, impondo vários trabalhos para os órgãos públicos, principalmente para o judiciário, inclusive até mulheres encarceradas, né, a vigilância sobre as condições delas, etc. Mas o que eu queria mostrar em relação a essa evolução, né, que houve no correr das décadas, né, da legislação mundial, vamos assim dizer, dos direitos humanos, é que no primeiro momento buscava se proteger a mulher. Só que aí fizeram os direitos humanos da mulher. Então aí reduziu a extensão do termo humano para a mulher. Aí quando a Constituição Federal protegeu a família, reduziu o conceito de família, né, com a Lei Maria da Penha em relação à mulher. Só que aí veio a própria Lei Maria da Penha e aumentou a extensão do termo mulher para gênero. Ou seja, buscou-se especializar os direitos humanos de um contexto geral até o específico da mulher, e de repente chega a própria Lei Maria da Penha e ela faz a mulher e estende para gênero. Tem seus aspectos positivos, tem seus aspectos negativos, mas aí o que acontece? Acontece a primeira hipertrofia da noite, né? Quer dizer, a primeira hipertrofia da lei, que a gente vai ver hoje à noite, né? E enquanto toda essa evolução jurídica visava proteger principalmente os direitos civis, políticos, educacionais e trabalhistas das mulheres no âmbito global, se esqueceu dela dentro da família, se esqueceu dela como vamos assim dizer, o principal agente da família, que dá o âmbito da agregação familiar, né? Se alguém estudou a história da Igreja Católica, vai verificar que foi a Igreja Católica, no começo dela, antes de existir a Igreja como instituição, ela investiu muito nas mulheres, porque sabiam que a mulher é que era responsável pela religião do lar, ali em Roma, né, no Império Romano, e falaram, olha, se a gente investir nas mulheres, a gente vai aumentar o número de famílias cristãs. E deu certo, né? Pelo menos, pelo menos em quase toda a Idade Média. Tá? Só que, como eu disse, né, ao a lei ampliar a expressão família, mulher para gênero, na sua titularidade, ela criou um primeiro problema. Né? Ao mesmo tempo que ela protegeu a mulher, ele também tornou a mulher o quê? Potencialmente agressora. Opa! Mulher agressora na Lei Maria da Penha, então. O que acontece? Quem que pode ser vítima dentro da Lei Maria da Penha? Né? Para a gente entender isso, a gente primeiro tem que entender o que é violência para a Lei Maria da Penha. Não é qualquer violência. Né? Vamos supor, eu chego agora e falo assim para minha esposa, vamos treinar jiu-jitsu. E aí eu capricho um pouco no golpe e machuco minha esposa. É violência doméstica? Não é. Ocorreu dentro de casa, tem parentesco, mas não é uma lei, não é uma violência doméstica prevista pela lei. Por quê? Porque além de uma ação ou omissão, tem que ver também o que? Uma relação de parentesco ou qualquer vínculo afetivo, né? A interpretação jurisprudencial aumentou isso, de relação parentesco para vínculo afetivo, ou uma relação doméstica. Então, e além da ação e omissão, a relação de parentesco afetiva e doméstica, a vítima ela tem que ter uma condição peculiar. Que condição peculiar que é? É a inferioridade e vulnerabilidade perante ao agressor. Ah, mas o que é inferioridade? O que é vulnerabilidade? Então, a lei, infelizmente, usa expressões muito ambíguas. Então, aí o que acontece? O que é que eu pesquisando assim várias decisões, principalmente dos tribunais superiores, o que é que eles falavam? Olha, tem que haver uma espécie de poder do homem em relação à mulher. Ele acha, né, ele acredita que tem poder sobre a mulher. A mulher tem que, né, por algum medo, por algum receio, se submeter
as ordens do companheiro, ou então uma situação de pertença, ou seja, o agressor acha que a mulher, né, a filha, né, a vítima, fosse uma espécie de uma propriedade, né, que ela lhe deve alguma coisa, né, que ela lhe pertence. Então tem que ter esse modo, né, essa forma especial de violência para se caracterizar a violência doméstica, né? E isso é importante porque se a gente entender bem isso, né, que essa forma é uma ação ou missão, relação de parentesco ou qualquer vínculo afetivo, ou uma relação doméstica, e mais essa inferioridade ou vulnerabilidade da mulher, né, da vítima, a gente vai entender que há uma origem que é diferente da causa da violência, que vai nos permitir verificar quando se aplica e quando não se aplica a lei, e uma segunda hipertrofia. Então, vejam bem, partindo então dessa definição de violência doméstica, o que vai acontecer? O que pode ser vítima, então, da violência doméstica? A mulher, obviamente, então a esposa, a companheira e ex, parente. Como eu falei, vínculo de parentesco. Então pode ser a sogra, a cunhada, a irmã, a mãe, a filha, a sobrinha, né? Então vocês estão vendo aí que uma mulher, uma tia pode agredir uma sobrinha e aí vai ter Lei Maria da Penha. Relação doméstica. Quem que pode ser vítima? Empregada, babá, diarista, alguma agregada, ainda que esporadicamente, tá? O STJ já entende, mesmo esporadicamente, um agregado, ali, alguém que ficou ali no lar, ali, pode ser, pode ser o sujeito pacífico do delito, e até a namorada e amante. Então, assim, para muitas pessoas aí vão achar estranho isso, mas se a esposa descobre a amante e começa a ter um quebra-pau dentro de casa, há entendimentos que caracterizaria uma violência doméstica. Eu não entendo isso, tá? Porque a gente foge um pouco daquela forma, e é por isso que eu falo que entender a forma da violência doméstica é importante, mas já tem precedentes assim, tá? Estão me ouvindo, né? É que tá... Eu tô sendo ouvido? Alô? Estamos te ouvindo. Então tá bom, perfeito. Então, continuando, então. E o que pode ser agressor? Obviamente o homem, né? Então, né, marido, tio, né? Isso daí. Homem pode ser vítima? O STJ majoritariamente entende que não. Tá? Há decisões isoladas que entende que o homem pode ser, mas não. Aí começa aqueles casos, transexual, tudo. Bom, aí é assim, se a pessoa é transexual, já é considerado mulher. Então, aí volta para a primeira regra, né? Então eu não vou entrar nesses detalhes, senão a gente não vai dar tempo de ver tudo aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, tá? E qual que é o problema, João? Um outro problema de hipertrofia legal é que no artigo 129, que fala sobre lesão corporal, no Código Penal, ele recebeu um parágrafo 9 sobre violência doméstica. No começo, o próprio STJ não reconheceu que aplicava essa lei contra filho, irmão, etc. Hoje, pacificou que se aplica, né? Mas no começo teve esse problema, né? Entendia-se que, como foi a Lei Maria da Penha que criou esse dispositivo, então só caso de mulher. Só que o próprio dispositivo usa termos masculinos, como companheiro, como filho. Então, mas graças a Deus assim nivelou, né? Distrofiou, vamos assim dizer, né? Agora, veja só que interessante. À luz desse entendimento, então, se a agressora é também vulnerável, aliás, se o agressor ou a agressora são vulneráveis também, e aí, como é que fica? Vamos supor, um deficiente físico causa algum tipo de violência contra a mulher. Lembrando que a violência pode ser física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, né? Só para ter uma ideia, se eu furto alguma coisa da minha esposa só para causar sofrimento dela, ela é Maria da Penha, e eu não posso nem me aproveitar daquela imunidade do artigo 181 do Código Penal. Para quê? Para dizer, não houve delito porque em relação do matrimônio não há crime de furto entre cônjuges.
não se aplica isso daí, né? Então é interessante a gente ver que algumas coisas, né, acabam ali tendo sua razão de ser, mas é o que eu estou dizendo, pode se valer também entre mãe que pega o celular da filha e ela entende que foi um furto, né? Como já aconteceu nos Estados Unidos um caso parecido desse, tá? Então, veja bem, se é uma mulher que é uma idosa, que também é vulnerável, que em tese comete uma violência doméstica contra a mulher, contra a sobrinha, por exemplo, ou contra a neta, e agora? Por exemplo, atualmente teve aquele caso no Espírito Santo, que a menina engravidou com 10 anos de idade. E aí houve pressão dos pais, houve pressão de ONG, da Defensoria Pública, Ministério Público, para que ela abortasse. Só que o artigo 7º, inciso 3º da Lei Maria da Penha diz que isso daí né, que você forçar uma pessoa até aborto é violência doméstica. E agora? Né? Quem, dentro desse grupo que eu falei aí, tem alguma relação familiar, vínculo de afetividade ou doméstico com a garota, às vezes até mesmo um membro de uma ONG, e agora? Vai responder ou não vai responder por violência doméstica? Racismo. A vítima é casada com um afrodescendente e ofende o afrodescendente, comete algum crime seja injúria racial ou racismo mesmo, né? Estou supondo. E agora? Né? A Constituição Federal ela prevê maior repugnância contra o crime de racismo do que contra a violência doméstica. Tanto que o crime de racismo é imprescritível. E agora? Né? E na pandemia, né? Teve um caso que veio ao meu conhecimento que o marido obrigava a mulher a se despir no corredor antes de entrar em casa, porque ela trabalhava na área da saúde. E aí, será que configuraria ou não configuraria a Lei Maria da Penha se a mulher se recusasse a tirar a roupa e começasse ali um entreveiro? Então, vocês podem ver, então, que às vezes a Lei Maria da Penha ela é criada para dar boas soluções, proteger a mulher, e ela tem que ser protegida contra qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência contra o homem, só que às vezes pode se voltar contra ela. Por quê? Porque a lei aumentou o conceito de sujeito titular de proteção da Lei Maria da Penha, não só a mulher, mas a qualquer pessoa ali do sexo feminino que está dentro da relação doméstica. Como eu falei, uma diarista pode processar a patroa, ou a empregada, né? Lembrando que a empregada já conta com a CLT, mas dentro da interpretação que estão dando para uma interpretação bem exagerada para a Lei Maria da Penha, a empregada também é protegida, né? Então, o que acontece? É nessas horas que eu começo a analisar, ver só, dentro da medicina, os médicos têm a matéria de patologia. Dentro da engenharia, os engenheiros têm a patologia de construções. E eu acho que no direito também a gente deveria olhar com esses olhos, né, para ver quando uma norma protetiva à mulher ela pode estar ali causando algum problema na proteção da própria mulher, né? Ou então causando uma resposta contra o homem desproporcional ou desnecessária, né? Pior, causando um prejuízo na família quando a previsão constitucional da Lei Maria da Penha foi feita para proteger a família, né? Então, veja bem, como eu falei, na patologia na engenharia, eles falam, na patologia fissura de construção. Então, começa a ter uma rachadura, vamos ver qual foi a causa. A causa foi excesso de peso. E qual que é a origem? Durante a construção faltou a cinta protetora para impedir o peso direto da estrutura, dos tijolos, dos blocos em cima da janela. Entendi. Na medicina, a mesma coisa. A pessoa está com micose. Qual que é a causa? É um fungo. Ok. E qual que é a origem? A origem é a pessoa não faz o asseio corretamente após a aula de natação, cuja piscina, a água não deve estar sendo bem tratada. Então vocês podem ver que há uma diferença entre causa e origem. E na violência doméstica é a mesma coisa, né? A origem da violência doméstica pode ser por vários motivos, né? Motivo pessoal do agressor,
né? Ele pode ter um transtorno de personalidade ou um transtorno psíquico, né? Então, por exemplo, o agressor ele pode ter um estresse pós-traumático. Um exemplo bacana é aquele Tropa de Elite, né? Que o Capitão Nascimento chega em casa e briga com a mulher, tem uma baita discussão com a mulher, ela até se assusta, né? Do nada. Mas por quê? Porque ele estava num efeito traumático, ali pós-traumático muito grande devido às operações, né? Toque, a pessoa tem obsessão, né? Ou então a pessoa, o que acontece? Ela tem algum problema social, embriaguez, drogas, defesa da honra, né? Embriaguez, defesa da honra e drogas, né? Embriaguez, drogas, são as principais causas, as principais origens, né? Da causa da violência doméstica. Também tem o quê? Tem, durante o convívio, a fase do convívio que o casal se encontra, às vezes o homem perdeu interesse pela mulher, houve uma traição, a pessoa, os cônjuges, ou um deles está comprometido com o trabalho ou com algum tipo de diversão, né? Como eu já vi acontecer com o pessoal do parapente, né? Eu vou de parapente, já vi isso acontecer, o homem trocar a família para ficar voando em tudo quanto é canto, e aí começa um monte de briga entre o casal. E às vezes é por dentro do parceiro, né? O parceiro, como eu falei, ele perdeu desinteresse, ou ele pelo contrário, aquele grudento, né? Até no cabeleireiro, a mulher vai ao cabeleireiro, ele quer ir junto porque não quer largar a mulher. Então vocês podem ver que a origem, né? A origem assim da discórdia, da briga, ou mesmo da violência do casal é um universo muito grande. E óbvio, naqueles casos que o homem vai lá e causa violência à mulher, é óbvio que tem que ser aplicada a lei, não tem muita dúvida, mas isso não é o foco de hoje. O foco é o seguinte: e quando essa proteção que a mulher precisa, né, de acordo com a origem, não corresponde a todo esse universo que eu acabei de falar. Então, vou dar um exemplo. A mulher vai, briga com... Pega o marido ali no Facebook ou em alguma rede social conversando com a outra, ela fica enfurecida, pega uma faca, vem contra o marido, só que obviamente não quer fazer isso contra o marido, ele desarma a mulher, dá 2 tapas na cara, ela sai de casa e vai à delegacia falando que vou me proteger, eu vou me defender, vou dar um susto nele, e muitas vezes desconhece as consequências, desconhece que se aquilo ali for enquadrado como uma lesão corporal, ainda que leve, ele vai sofrer uma ação penal pública incondicionada e não vai poder mais contar com vários benefícios legais, ela não vai poder nem se retratar, né? E às vezes a mulher ali, o que acontece? Ela está em fim de relação mesmo, só que casou em separação total de bens, vê que vai ficar sem nada, e às vezes fala assim, vou usar a Lei Maria da Penha. Isso acontece muito com jogador de futebol e artista, e aí eu vou lá, eu crio barraco, mas é só para fins cíveis, eu não quero causar nenhum problema pro meu ex. Só que ela desconhece todo o alcance legal, ou às vezes é mal orientada, tá? Então, assim, é óbvio, se a mulher ela já tem um desvio de personalidade e vai abusar da lei, isso também não me interessa, que não é o foco de hoje à noite. O meu foco é a mulher acha que ela vai ser protegida pelo ordenamento jurídico, mas ou por uma desinformação combinada com uma retribuição, uma vingança, ela acaba se arrependendo, e aí o que acontece é aquilo que o Dr. Volney falou, né? Chega na hora do processo, fica praticamente irreversível o estrago que fez em relação ao homem. Por quê? Primeiro, se desrespeitou o princípio da subsidiariedade do direito penal, ou seja, pelo princípio da subsidiariedade, o direito penal é a última ratio, não é o primeiro meio de se enfrentar as ações, né, as lesões, os danos que acontecem dentro da sociedade, né? Pior, a Lei Maria da Penha, ela espera a vítima sofrer uma violência, pelo menos um perigo, né, potencial contra ou a honra, ou ao organismo, ou a sexualidade, para só aí
partir para os cuidados da mulher, né? Só quando ela já está ali com a corda na forca, com a corda no pescoço ali na forca, ela vai ser protegida. Esse é um outro problema, né? Deveria-se a lei ter previsto mecanismos antecipatórios, tanto da medida protetiva quanto da sanção penal, para justamente preservar a família, né? A desproporcionalidade, né? O delegado, ele pode, se não tiver juízo na comarca, ele pode tirar o marido do lar, mas ele não pode conceder fiança, né? Proibição de liberdade provisória, né? Quando há o risco à integridade física do ofendido, da ofendida, ou para efetivar uma medida protetiva, que às vezes não teve problema nenhum. Eu tive um caso já que o rapaz já tinha tido problemas com a mulher saiu de casa, eles já tinham voltado a sair outras vezes, só que ela ficou com a guarda do filho, ele foi lá na casa visitar o filho e falar com a mulher, só que ele tinha uma medida protetiva de ficar à distância. Aí chega a sogra, aí, né, a sogra não quer isso, e liga para a polícia vem, prende e tá lá, no dia seguinte, audiência de custódia comigo, né? E o pior, né? O que acontece, no meu ponto de vista aqui, né? Além da impossibilidade de transação, suspensão condicional do processo, não aplicação do princípio da insignificância, mesmo para casos de vias de fato, né? Que é aquela vulgo bolacha na cara, né? A mulher não pode, uma vez verificado que não era o caso de procurar a delegacia da mulher, né? Por quê? Porque ali, no caso, foi um mero desentendimento, mas o calor dos acontecimentos, o sangue subiu para a cabeça, ela foi procurar auxílio policial, ela não pode se retratar, né? Quando, nos casos de lesão corporal leve, né? Por quê? Porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha impede a aplicação dos institutos da Lei 9.099, e aí entenderam-se que para esses casos não se aplicaria a retratação da vítima no caso em que houvesse lesão corporal leve, né? Usaram esse raciocínio, tá? Inclusive tem uma súmula que é a 542 do STJ, e o que acontece, né? O que a gente pode tirar de conclusão disso, que agora eu estou indo um pouco mais rápido? O homem, ele pode se retratar se for violentado, se ele for agredido pela mulher. Mas a mulher não pode se retratar. A retratação é um direito. Olha, o homem tem o direito e a mulher não tem o direito. O que aconteceu? Deram-se, com a hipertrofia legal, fizeram o homem ficar com mais direitos do que a mulher. Obviamente, se colide com a Constituição Federal. Obviamente, a mulher, ela é rebaixada, né, de um ponto de vista assim, de afirmatividade. O STF diz o seguinte: não seria razoável deixar a atuação estatal a critério da mulher, porque iria se aumentar a reiteração da violência. Quer dizer, o STF, que deveria prestigiar a mulher, foi ao contrário, foi na contramão. Chegou e falou que a mulher não tem condição, né? E o pior, aí me indagaram, mas qual que é a vantagem, qual que é o direito, que direito que é esse de se retratar? Não, tem grandes vantagens. Veja só, a mulher se retratando, ela pode fazer isso para manter o casamento, manter a família, manter o nível econômico, por questão de piedade, né? A gente esquece essa palavra, mas a mulher vê que o homem é frágil intelectualmente ou afetivamente, ou ele tem algum transtorno mental. Ela quer dar o apoio, só que naquela hora que ela foi procurar os órgãos policiais, não tinha outra alternativa senão denunciá-lo, né? Não só sobrou essa alternativa para ela no momento, né? Claro, a gente não pode nunca se olvidar que, né, às vezes ela sofre pressão dos familiares, tem aquela ideologia sociocultural do machismo, mas não é isso que eu estou defendendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a mulher, ela tem que ter esse direito. Mesmo porque, se ela não tivesse esse direito, imagina, é o que aconteceu. A mulher voltou a ficar a conviver com o marido, foi simples vias de fato, veja bem, né? Simples vias de fato. E o que aconteceu houve a condenação, não impediram de se retratar, e o homem acabou se enfurecendo, e aí que ele largou de vez ela. Não houve mais violência, mas também houve o divórcio e, vamos assim dizer, a mulher teve que procurar tratamento psicológico, psiquiátrico, né?
quando o foco da lei era melhor. Tá? Então, para terminar, quais seriam minhas sugestões? Tá? Especialmente, né, ver uma avaliação melhor da possibilidade de retratação da mulher em relação à lesão corporal ou leve, né, ela poder chegar e falar assim, não, eu não quero, apesar de eu ter ido na delegacia, ter informado a autoridade policial da agressão, eu pensei melhor não ouvir isso. Sob pena do quê? Da mulher ser obrigada a mentir em audiência, dizendo, não, eu caí da escada, né? Não, foi a autoridade policial que escreveu aquilo lá, né? Que em tese seria até abuso de autoridade, né? E aí um monte de juíza fala, ai, mas essas mulheres não sabem o que querem, elas chegam na audiência de instrução, mudam tudo. Não, não é que não mudam tudo, não tiveram possibilidade de se retratar. O que é que surgiu? O que é que sobrou para elas? Para não atrapalhar a vida do marido, mesmo porque muitas vezes ele que sustenta a casa. Mentir, né? Mentir. A gente mesmo, veja só, a lei que deveria favorecer a mulher humilha ela 2 vezes, né? Em relação às medidas de segurança, né, para impedir que homens que queiram procurar uma mulher para se desculpar, para ver os filhos, pedir para o juiz acrescentar aquilo que os cientistas chamam de ceteris paribus, né? Ou seja, tudo mais constante, a famosa CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, que no direito tem o nome rebus sic stantibus. Pedir ali para realmente você tem que colocar medidas protetivas que elas valham enquanto ele estiver dependente do álcool, dependente da droga, né? Porque quando ele não estiver mais nessa situação, ele poder encontrar uma mulher sem precisar contratar advogado, sem precisar contratar, chamar familiar, se expor mais ainda o casal perante ao público, que é uma humilhação muito grande. Lembrar do princípio da subsidiariedade, né? Lembrar da proporcionalidade, porque, veja bem, se até tráfico hoje em dia se aplica a pena restritiva de direito, não há por que não fazer isso na lei de violência doméstica. E o principal, né, nos casos de ação penal pública incondicionada, se realmente a finalidade é proteger a mulher, proteger a família, o núcleo familiar, exigir para o juiz ali, né, pleitear para o juiz que ele entenda como condição da ação, né, o convívio do agressor ao lar, ele se submeter ao tratamento psicológico, a uma assistente social, né, tratar isso como condição da ação, já que não dá para ser já que não há suspensão condicional do processo, não há transação, não há aqueles instrumentos que se aplicam para grande parte dos delitos, então que pelo menos ele trate isso como uma condição da ação, sob pena do que eu estou falando, né? Ao querer se combater a violência familiar, acabar se colocando a mulher numa situação pior do que ela se encontrava antes da agressão familiar, da agressão marital, desculpa, tá? Então, basicamente, aí eu me desculpe se eu fui um pouco rápido, né? Mas o que eu queria demonstrar é isso, entendeu? Que ao tentar se proteger a mulher, colocou ela numa situação inferior à do homem. Deu-se mais direito ao homem do que à própria mulher. Tá? Então, fico à disposição as perguntas aí, que já me falaram que são várias, né? E também, né, ao Volney aí, que ele queira acrescentar alguma coisa. Passo a palavra. Agradeço aqui as palavras, as reflexões propostas pelo Dr. Rodrigo. Eu acho importante essa reflexão e que fique claro, nós somos totalmente favoráveis à proteção da condição da mulher, não há dúvida da questão da vulnerabilidade, mas talvez, não sei se teve uma certa ânsia de querer se alargar tanto essa proteção que acabou se atrapalhando um pouco, né? Acabou tendo uma confusão. Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. É uma situação que aconteceu, foi no começo do ano passado. O processo ele iniciou no júri. Tem uma pergunta aqui, acho que foi da Larissa, em relação a se a Lei Maria da Penha se aplica às relações homoafetivo. O caso concreto, ele iniciou no júri, era uma relação homoafetiva,
no caso eram duas mulheres, numa discussão, uma esfaqueou, atingiu com a faca as costas da outra. Então, a princípio foi para a júri, tentativa de homicídio, houve a desclassificação para lesão corporal leve. E olha o que aconteceu no decorrer da instrução na vara singular. Eu era defensor, estava atuando então pela suposta agressora. E quando a vítima foi ouvida, ela mencionou expressamente, espontaneamente, ela disse que a discussão se deu porque a ré chegou tarde em casa, não me recordo detalhes aqui, para balada, chegou alterada, e ela, então a vítima, como homem da relação, não poderia tolerar isso. E aí, silêncio, para perguntas, eu só queria entender o que ela quis dizer. E aqui não estou dizendo, não é isso, é para produzir a prova da melhor forma para a cliente. Gostaria de entender o que a senhora quis dizer, né? Não, na nossa relação, no caso, ela trouxe a denominação, né, as expressões. No caso, eu sou o homem da relação e ela é a mulher. Então, levando em conta a questão de gênero, ela não foi agredida porque mulher. Licença, então, pela ordem, aqui temos um problema processual aqui, porque a violência doméstica, nós temos que ter uma violência, nós temos que ter uma relação afetiva, amorosa, familiar, nós temos que ter a questão de gênero, que no caso aqui está invertida. Então, no caso aqui, como a vítima não tem, ela se entende como homem da relação, não se aplicaria a Lei Maria da Penha. Seria uma lesão corporal que não está sob a égide da Lei Maria da Penha. Então, uma lesão corporal leve comum, em que haveria necessidade de representação. Como já foi superado o prazo de 6 meses para representar e caiu, em razão da decadência do direito, tem que ser extinta a punibilidade. Então, observem que, às vezes, essa confusão de conceito, questão de gênero, nesse caso, para a vítima, surtiu o efeito contrário. Porque a ação foi extinta com decadência e extinguiu a punibilidade. Então, às vezes nós temos que tentar trabalhar de uma forma construtiva. O fato de nós fazermos apontamentos, críticas à lei, não quer dizer que nós somos contrários à intenção de proteger a mulher. Não é isso. É que pode ser melhorado. Tá? Pode ser melhorado. Eu não vi aqui, desculpa pessoal, acabei me entretendo aqui no tema, acabei passando passando bastante nas perguntas. Doutor Rodrigo, uma pergunta aqui para Vossa Excelência. O dano psicológico, ele pode ser considerado violência contra a mulher? Alô, tá me ouvindo? Sim, Tô me ouvindo? perfeitamente. Perfeito. Então, dano psicológico? Alô? Dano psicológico a pergunta? A expressão foi aqui, dano psicológico é considerado violência contra a mulher? Pergunta da Denise Monteiro. Então, o dano psicológico é um gênero, né, é um gênero da agressão. O interessante é que a lei ela discrimina dano psicológico e dano moral, né? Dano psicológico seria qualquer eu estou generalizando porque usam várias palavras, né? Mas qualquer problema emocional seria dano psicológico. E qualquer problema relacionado à calúnia, difamação e injúria, que são os crimes contra a honra, seria o dano moral, na letra da lei. Foi mal formulado, né? Foi mal redigida a lei. Agora, tem entendimento também que é o seguinte, dependendo do dano emocional que a mulher sofra, isso pode corresponder a uma lesão corporal leve ou mesmo grave, e aí vira ação penal pública incondicionada. Então, assim, é que eu estou dizendo, a hipertrofia, né, interpretativa, ela vai longe. Né? É que eu falei, um crime de lesão corporal leve, que deveria ser retratado condicionado à representação, hoje em dia já estão entendendo que é ação penal incondicionada.
né? Então, por quê? Ah, não, porque não se deve aplicar pelo artigo 41, não deve se aplicar a Lei 9.099, no caso da violência à mulher. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo essas coisas, mas a mesma, vamos assim dizer, o mesmo dano psíquico pode ser enquadrado como dano psicológico, dano moral e até mesmo lesão corporal leve. É uma coisa que vai embora. A Rosângela está perguntando se é considerado crime quando o marido subtrai um pertence da mulher, ela está protegida pela Lei Maria da Penha. Então, foi o que eu falei ali, como eu falei um pouco rápido, Das talvez não escusas tenha dado absolutórias. tempo. Mas qualquer tipo de lesão, dano patrimonial com o intuito de atingir a mulher, né? Essa que é a pegadinha, por isso que eu falei que é importante entender a forma da violência doméstica, vai ser entendido como vai ser aplicada a Lei Maria da Penha, e como eu falei, num furto normal, vamos assim dizer, um furto normal, né? Para você ver, tem o normal e o extra normal, vamos assim dizer. Num furto, por exemplo, se meu filho furtasse alguma coisa de mim, não haveria delito, porque há aquela imunidade do artigo, se eu não me engano, agora esqueci, o artigo 152, se eu não me engano, do Código Penal. Agora, se eu furto da minha esposa para atingi-lo, eu já não vou gozar esse benefício. As escusas absolutórias. Né? Escusas absolutórias, exatamente. O Leandro Caldeira. Quando se tem uma medida protetiva aplicada pelo juiz a pedido da mulher, a fim de prejudicar o cônjuge sem ter havido nenhuma agressão, ou seja, com outra finalidade, como, por exemplo, de afastar o pai dos filhos. Como fica essa situação, doutor Rodrigo? Então, para ser bem sincero, isso daí, aparentemente, se a mulher usou a Lei Maria da Penha para atingir o marido, que acontece, não é uma coisa difícil de ser encontrado, é uma forma até de alienação parental. Tá? É claro, eu não gosto de ter uma resposta padrão para tudo, tem que ver caso a caso, porque o que eu estou falando, às vezes a mulher age desinformada. Por quê? Porque novela, filme, é tanta informação ali divorciada com a interpretação correta da lei, que às vezes o imaginário da mulher acaba dando, para o caso concreto, ali uma extensão muito grande, entendeu? Mas em regra é isso. Alienação parental. Deixa eu ver aqui, perdão, João. Dá uma olhadinha na pergunta acima. Deixa eu ver aqui um minuto. Achei. Então aqui, doutor Rodrigo, João Pedro, ele está dizendo o seguinte. No crime de ameaça perpetrado por um agente no contexto de violência doméstica contra a mulher, a ação penal continua sendo iniciada mediante representação? Então, o crime de ameaça vai ser condicionado à representação. Agora, o que acontece? Aquilo que eu falei, ela vai... É assim, eu estou dando a interpretação conservadora, tá? Por quê? Porque o que acontece? A gente está vivendo numa conjuntura que a interpretação é muito subjetiva, tá? Então, com o intuito de querer proteger mais a mulher, o que é que o Estado faz? Ele tira o direito dela, tira a competência dela e traz para si, né? Aí é aquilo que eu falei, nessa situação a mulher acaba tendo menos direito que o homem, porque o que era o direito dela agora é do Estado, é do promotor, é do juiz, é do delegado, é do escrivão, e é aquilo que eu falei outra vez contigo, né? O que o escrivão escreve é o que o delegado assina, o promotor denuncia e o juiz só vai descobrir na audiência de instrução, né? Então, o que acontece? Via de regra, seria condicionado à representação. Agora, é aquilo que eu falo, se a mulher representou, aí já era. Por quê? Porque para ela renunciar, ou vai ter uma audiência específica para isso, né? Para ela desistir ali, fazer a retratação, ela vai ter que ter uma audiência específica para isso, que nos tempos de pandemia está sendo virtual e está tendo inúmeros problemas, né? Mesmo a audiência do 41 lá, que é aquela audiência de acolhimento, tudo está sendo muito complicado de fazer.
E aquilo que a gente sabe, né? Muita gente, às vezes, quando vê que a execução é complicada, ela tenta ser mais simples e acaba não ocorrendo, né? Mas, basicamente, entendeu? A resposta é, continuaria, no meu ponto de vista, continuaria. Aliás, no meu ponto de vista, tudo continuaria como sempre foi. Não é sem hipertrofia. E aquilo que eu estou falando, criticar a... Veja bem, eu não estou criticando a Lei Maria da Penha hoje. O que eu estou criticando é a hipertrofia legal, né? Aliás, é que nem o crime de estupro. Antigamente a pessoa casava com a vítima e aí não era condenada, era extinta a punibilidade, porque o estuprador casou com a vítima. Só que muitas vezes o estuprador era aquele estuprador que era em relação da idade, mas tinha o vínculo amoroso, tinha o carinho, tudo. Então aquilo ali foi utilizado para quê? Não foi para beneficiar o estuprador, foi para beneficiar a vítima. Só que entenderam que aquilo ali beneficiava só o estuprador. E aí o que fizeram? Acabaram com isso. Então, quer dizer, às vezes o instituto é mal aplicado, aí por ser mal aplicado, acabam com ele quando, se ele fosse aplicado corretamente, não causaria injustiça. Que nem aconteceu, acho que recentemente no Rio de Janeiro. Já estavam casados vários anos, o processo demorou e foi condenado, acho que a 8 anos, o marido, porque estuprou a mulher, porque ela era menor, era vulnerável e era aluna, parece, de música. Mas veja bem, são marido e mulher, se amam, nunca teve ali aquela violência real. Ah, mas qual foi a decisão que predominou, né? Que foi um voto que não foi unânime. Ah, a proteção da mulher, a gente é do Estado, a gente tem que proteger a mulher. Só que a mulher ali não foi protegida. Por quê? Tiraram o marido do lado dela, né? É o que eu estou falando. A gente tem que entender quem a gente está protegendo quando a gente vai pôr a canetinha ali e assinar. Maravilha. Salvo engano, aqui não temos mais perguntas. Ah, temos, apareceu aqui, mas não aparece o nome da pessoa. O senhor sinalizou que a mulher deveria ter mais informações sobre as consequências desta denúncia. Me ocorre, se o agressor é um policial, as consequências seriam ainda mais graves. Não sei se chegou a ser uma pergunta aqui, que está sem nome. Não, Perdoe-me concordo, aqui. assim, não, eu concordo com ele. Veja bem, quanto maior a capacidade de perigo ou letalidade do agressor, maior tem que ser a proteção da mulher. Veja bem, eu não sei se alguém pensa ao contrário, né? Veja bem, a lei de Maria da Penha ela veio para proteger a mulher, ela veio para. Agora, veja bem, essa proteção da mulher é merecida, mas, né, é assim, a gente não, pelo menos eu não vivo no mundo dos adjetivos, homem, mulher, não, pô, são seres humanos, né? E conforme a sua peculiaridade, merece uma proteção maior. Agora, aquilo que eu falo, o intuito é ter uma proteção maior e o que acaba ocorrendo? Uma proteção menor. E ainda comemoram. E aí eu falo assim, não, mas espera aí. Ou eu não sirvo mais para ser magistrado, também eu posso ter enlouquecido e não descobrir, ou então alguma coisa não está sendo feita. E você bem ressaltou, durante o processo é muito difícil para o advogado, para o defensor público, reverter a situação. Porque o juiz já está ali, né, matando a mulher, o promotor também, e esquecem da vítima. Né? Às vezes a vítima ali ela quer ser ouvida. Eu já conversei com várias vítimas ali, elas falaram, olha, para mim, se tivesse só... Eu já tive o perdão dele, para mim já está mais do que suficiente, não sei nem por que está acontecendo isso. E era coisa sincera, porque eu gasto, ele se tiver que gastar 2 horas na audiência, eu gasto, não tenho aversão a fazer audiência longa, não. E a gente vê isso. Agora, aqui eu estou falando, agora, caso de agressão, porque o cara é covarde, é violento, etc., aí ninguém tem dúvida. Tem que ter essa perseguição, aliás, seria como para qualquer um, né? Para qualquer um. Se alguém me agredisse, eu gostaria de também ser protegido. Então, salvo engano aqui, não havendo mais perguntas. Doutor Vonei. Opa, perdão. Boa noite, a Marina. Ô Marina, doutora Marina, por favor. Tudo bem? Eu não estou conseguindo abrir o meu chat aqui. Será que eu poderia, por gentileza, Claro. fazer uma pergunta? Por favor. Boa noite, tudo bom, doutor? Opa, Na verdade, tudo certo. A gente conversou no início da live. Na verdade, seria mais uma pergunta prática de um caso que me ocorreu, que tem me ocorrido desde o começo do mês,
Eu tô com uma cliente, ela tá tentando uma medida protetiva, ela sofreu uma agressão no dia 5 de agosto. O marido é um tenente-coronel reformado e a medida protetiva foi negada, sob a alegação de que o marido não foi ouvido no boletim de ocorrência. Ele não foi chamado na delegacia, na DDM, para falar sobre os fatos, e eu entrei no processo da medida protetiva, coloquei todas as fotos, informei que ela saiu da casa, né? Ela está morando na casa de uma amiga. O filho também não está em casa por conta das agressões que também vinham sido feitas pelo pai, né? Eles têm 2 filhos, um maior que não mora na residência e esse menor. E a medida protetiva foi negada nesse sentido, sobre essa alegação. Eu informei no processo, argumentei, juntei o laudo do IML novamente, juntei o laudo do hospital que ela foi, né, totalmente detalhado, e o juiz insistiu, dizendo que só com as afirmações da autora não seria medida suficiente, não seria motivo suficiente para conceder a medida protetiva. Eu nunca vi um caso nesse sentido e Nem eu. eu Nem eu. sem saber o que fazer. É aquilo que eu falo assim, a medida protetiva, se pudesse fazer uma comparação, é parecida com aquela boia de salva-vida que você joga para a pessoa que está se afogando, né? Primeiro você dá e depois você pula na água para socorrer a pessoa. Se você fizer o contrário, você se afoga junto com a vítima que está se afogando. Então, assim, basicamente ali, o que acontece ali, no meu ponto de vista, salvo o melhor juízo aí, houve aparentemente uma falha, né, da aplicação, porque a oitiva do agressor não é condição para medida protetiva, tá? Se o juiz está com dúvida, ele que marca uma audiência de justificação, tá? E ele deveria conceder. Então aí no caso é recurso, né? Se não houver a possibilidade de despachar direto com ele, conversar, através aí agora o tribunal já voltou, pelo menos em regime de rodízio, tudo, né? Mas tem o timer, né? Para fazer Mas aí no caso é recurso, porque ele está exigindo uma cautela que vai contra o espírito da lei e contra a prática, né? A realidade. Né? Eu sei que aquilo que eu falei, tem muito abuso? Tem muito abuso. Agora, qual que é a cautela? Medida protetiva durante uma semana não vai matar ninguém. Marca audiência. Isso eu faço com uma ação de despejo. Quando eu vejo que está muito estranho, né, despejo, qualquer ação simples, né? Eu dou a liminar, mesmo que não dê a liminar, uma semana audiência de justificação para conhecer as pessoas, né? Então, no meu ponto de vista aí, ainda mais que tem exame de corpo de delito, né? Demonstrando que há lesões, então aí não é nem perigo, já tem o dano, né? E é aquilo que eu falo, o problema é que a letra da lei, ela é que nem tráfico, né? Tráfico, a pessoa pode ser ali o Fernandinho Beiramar ou um rapaz que segura um pacote de droga, é criminoso do mesmo jeito, que diferencia a quantidade da pena. Esse é o problema da legislação brasileira, a hipertrofia, né? Aí nessa situação, os piores são favorecidos, né? E vamos assim, os menores são hiper desprotegidos, hiper sancionados. Mas no meu ponto de vista aí é recurso e eu quero deixar claro que não é condição da lei, tá? Para a medida protetiva, né? Foge do âmbito, né? De tudo, né? Eu não entendi também a decisão da colega, tá? Você está correta no meu ponto de vista. Obrigada. Pessoal, peço desculpas aqui, eu estou percebendo que estão surgindo inúmeras perguntas, o tema é muito relevante, mas eu peço aqui desculpas por causa do nosso horário, tá? Eu mesmo tenho um outro compromisso, não sei o Dr. Rodrigo, mas eu creio que a Shirley também ela possa encaminhar eventuais perguntas, dúvidas posteriormente. Não, agradeço. Fico à disposição. O doutor está à disposição? Só deixa eu abrir aqui, doutor Rodrigo, Davi. O doutor Davi apareceu aqui, conseguiu
recarregar o celular. De qualquer forma, eu agradeço aqui a participação de todos. É um prazer grande ver o interesse, pessoas interessadas, prestigiando o evento, querendo aprender mais, se aprofundar. Inclusive, salvo engano, temos pessoas aqui que primeiro-anistas, né, que já estão aí desde o início da graduação, querendo se aprofundar, se aperfeiçoar. Eu agradeço aqui a atenção de todos, agradeço a presença do Dr. Rodrigo por ter aceito o nosso convite, agradeço a Shirley mais uma vez e parabenizo o Dr. Davi por ter coordenado aí com maestria, com grande destreza, em pouquíssimo tempo conseguiu organizar uma semana jurídica com nomes de peso, temas de interesse que certamente vão contribuir muito para todos nós da comunidade jurídica. Então aqui passo a palavra para o Dr. Davi Costa, por favor, Davi. Meus caros, eu gostaria de agradecer, primeiro, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, parabenizar a todos os que participaram pelo interesse, né? Parabenizar, sobretudo, os palestrantes. Bom, eu sou fã dos dois, então eu sou um pouco suspeito, mas muito obrigado pela participação, muito enobreceu a nossa noite, abrilhantou a nossa semana jurídica com um assunto de tamanha pertinência. Tenho certeza que os alunos, os colegas, advogados, todos aqueles que nos assistem nesse momento, tenho certeza que saem daqui mais enriquecidos com o tema. Então, agradecer em nome do ProOrdem, agradecer os elogios tecidos e reiterar aqui aos doutores a parabenização por tudo que foi falado e pela clareza como foi passada toda essa palestra. Muito obrigado, doutor Volney Teixeira, muito obrigado, doutor Rodrigo Garcia, e tenho certeza que vai ser o primeiro encontro de muitos outros que virão. Obrigado a todos pela oportunidade, né? Adorei aqui. Eu fico um pouco assim meio atrapalhado de falar no celular, que é a primeira vez que eu falo no celular, eu fiquei um pouco perdido. Então ficam minhas desculpas aí para todos, mas adorei, tá? Fico à disposição para dúvidas ali, tudo. Se quiserem mandar por e-mail para mim, depois fico à disposição, né? Já passei o e-mail. E qualquer coisa, estão todos convidados ali. Quem aparecer no fórum, sexto andar, quiser trocar uma ideia, estamos sempre às ordens lá, para receber a todos. Um abraço a todos. Parece que tem café quente também, né, doutor? O café eu costumo tomar fora do fórum, porque aí vai ser tipo de uma... Não vai ser violência doméstica, vai ser violência forense, né? Porque o café do fórum ali é cowboy, né? Mas do lado do fórum tem cafés muito bons lá para a gente tomar. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, gostaria de lembrar a todos que estão participando que amanhã nós temos o terceiro dia da nossa Semana Jurídica com a participação do doutor Eugênio Malavasi e do doutor Marcelo Cruz. Será mais uma noite de grande sucesso, certamente, como todas as demais. Então, aguardamos a todos. Hoje nós atingimos o limite máximo aqui, que são de 100 participantes. Então, ficaram ainda várias pessoas tentando entrar na sala, não conseguiam por conta do limite da nossa sala. Então, isso representa realmente o tamanho do sucesso que está sendo a nossa Semana Jurídica, obviamente, porque está brilhantada por ótimos profissionais, como na noite de hoje, o doutor Volney e o doutor Rodrigo Garcia. Então, lembrando a todos os que nos ouvem hoje que é necessário reiterar amanhã a participação, confirmar a participação, para que tenha garantido o seu lugar, que com certeza será mais uma noite de casa cheia. Eu gostaria muito que nós pudéssemos fazer este momento de forma física, porque teria sido realmente um grande sucesso a palestra de hoje, como foi a de ontem e de toda a semana. E, sobretudo, também porque depois da palestra física, normalmente a gente sai para comer uma pizza. E hoje a gente ficou impedido dessa confraternização, né? Mas tenho fé em Deus que ano que vem estaremos todos de forma física e esse jantar com certeza sairá. Eu vou dar a palavra a Shirley, que possivelmente tem alguns comentários aqui de despedida.
Obrigada, doutor Davi. Eu quero agradecer o doutor Rodrigo pela excelente palestra, por ter aceito o convite do doutor Davi. É uma honra para o ProOrdem ter a participação do senhor nessa nossa primeira semana jurídica de direito criminal. Quero agradecer ao doutor Volney. Volney, você dispensa comentários, né? Está com a gente desde o início, desde quando a gente veio aqui para Santos. Com o ProOrdem, o Rodrigo outro dia estava me lembrando, ele falou assim, Chile, você lembra que a gente marcou com o Volney e a gente chegou atrasado, e o Volney ainda comentou que a gente chegou atrasado? Eu não lembrava disso, Volney, mas você deu uma puxadinha de orelha na gente, assim, sabe? Porque a gente chegou atrasado. Eu sou bem transparente, quem me conhece sabe que eu não faço média. Foi bem na primeira entrevista do Volney, hein? Olha, entrevista de contratação para trabalhar no ProOrdem, ser professor do ProOrdem, o Volney já deu uma puxada de orelha na gente. Empregado puxando empregador, né? Foi o primeiro professor que a gente entrevistou e, né, a gente veio para Santos assim, começou assim com chave de ouro. Então, muito obrigada, Volney, pela sua participação, né, nessa semana jurídica, não poderia faltar você. E para quem não sabe, a gente conheceu o Dr. Davi através do Volney. Foi o Volney que indicou ele para a gente. Hoje ele está aí arrasando na primeira fase e na segunda fase de penal. Quem já foi aluno do Davi, eu estou vendo que tem alunos que estão fazendo a segunda fase com o Davi aqui. Ele foi assim uma grata surpresa para a gente. E é um professor que a cada dia só vem crescendo mais, só vem despontando. E muito obrigada. E quero agradecer também você, né, Davi, por ter montado, como o Volney comentou, de forma tão rápida essa semana jurídica, assim. Foi a toque de caixa e você trouxe grandes nomes e hoje atingimos a capacidade máxima. Amanhã não deixem para entrar tarde, porque várias pessoas me chamaram aqui no WhatsApp, Chile, não consigo entrar, já não dá mais. Então, entrem no horário para vocês não ficarem. Malavase junto com o Cruz. O Rodrigo está falando aqui, ó, um evento histórico, Malavase e Cruz. Vai ser um evento histórico. Então, obrigada, viu, doutor Davi, por todo o seu empenho, por toda a sua dedicação. Você sabe que a gente gosta muito de você. Você não é só um professor no ProOrdem como você, Volney, vocês são amigos nossos. E eu quero agradecer também a presença dos alunos, né? De todos que estão aqui, advogados, alunos de primeira fase, de segunda fase, alunos de outros estados. A gente tem aluno de Goiânia, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Minas. A pandemia veio, ela trouxe uma dificuldade... Espírito Santo, Piauí. Ela trouxe uma dificuldade, né? Ela tirou o nosso convívio com vocês, o convívio próximo, mas ela nos propiciou isso. A gente atingir lugares que até então a gente nunca imaginava que pudesse atingir. Então, quero agradecer de coração a presença de todos vocês. É isso. Legal, Chile. Eu agradeço as palavras e você sabe que muito bem que a recíproca é verdadeira. Eu já fiz isso várias vezes, mas eu vou reiterar mais uma vez o meu agradecimento ao meu caro amigo Volney. Parece rasgação de seda. Esses advogados ficam tudo rasgando seda um do outro, mas não é. Eu sou muito grato ao Dr. Volney, que me abriu essa porta e uma grande projeção do meu nome. Eu já falei isso, posso falar de forma categórica e aberta a público, vem por intermédio da aceitação da Casa ProOrdem a minha pessoa como professor. Então, muito obrigado, Dr. Volney, muito obrigado, Chile, pela confiança no trabalho, Rodrigo. São mais do que nós temos mais do que uma relação profissional, senão uma relação de amizade. Então, muito obrigado, estaremos juntos sempre. E para mim foi uma grata surpresa também a preparação de todos esses nomes. Fiquei muito feliz que todos, de uma forma muito clara e muito rápida, aceitaram. Me senti muito honrado por ter conseguido trazer todos esses nomes. Da minha parte, então, me despeço. Uma boa noite, um beijo a todos, até amanhã.